Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos estudar a Química Ambiental, parte 1, onde nós vamos tratar do tema poluentes atmosféricos e os efeitos causados pelos poluentes. Depois, no decorrer do nosso curso, nós vamos ver a Química Ambiental referente à poluição da água e na parte 3, a Química Ambiental referente à poluição do solo, levando em consideração lixo. Tá? Esses três temas são muito relevantes no que se diz respeito ao vestibular. Eles cobram muito esse tema relacionado ao meio ambiente, então aproveitem. Os poluentes atmosféricos são substâncias que estão presentes na atmosfera, cujo excesso dessas substâncias podem causar alteração no ecossistema e na saúde das pessoas. E isso pode provocar a diminuição na qualidade de vida do indivíduo. Então, atualmente é atribuído a poluente toda e qualquer substância cujo excesso provoca alterações no ecossistema e na saúde do indivíduo, diminuindo a sua qualidade de vida. Esses poluentes são classificados em, primeiramente, os particulados, da classe dos aerosóis, que são poluentes, que são partículas suspensas na atmosfera, que pode ser o carbono sólido na forma de fuligem proveniente da queima incompleta dos combustíveis, poeira, maresia, também podem ser pólen, micro-organismos. Aqui eu vou incluir nos micro-organismos os vírus, as bactérias, e os fungos. Todos ficam dispersos na atmosfera e que constitui uma categoria de poluentes da classe dos aerosóis ou particulados. Eles ficam dispersos na atmosfera e, consequentemente, constituem uma classe de poluentes, já que esses micro-organismos podem causar infecções, podendo até levar o indivíduo à morte, como, por exemplo, a questão do coronavírus. Ele fica na atmosfera e, consequentemente, as pessoas podem respirar esse vírus, ficar doentes e algumas, dependendo da circunstância, podem até vir ao óbito. Uma outra categoria de poluentes, agora gasosos, nós temos aqui o monóxido de carbono, que é proveniente da queima incompleta dos combustíveis. Este gás, ele é extremamente tóxico. E o que ele causa? Ele provoca o seguinte: a hemoglobina é uma proteína que fica no sangue e que vai combinar-se ao oxigênio que nós capturamos na respiração. E aí, quando nós respiramos o oxigênio e o oxigênio entra na corrente circulatória, a hemoglobina vai ligar-se ao oxigênio, formando um complexo chamado de oxihemoglobina. Quando o indivíduo ele respira o monóxido de carbono, o que vai acontecer? O monóxido de carbono possui uma atividade, uma atração pela hemoglobina 250 vezes maior do que o oxigênio. Consequentemente, se o indivíduo respira o monóxido de carbono, o monóxido vai deslocar o oxigênio da hemoglobina e ligar-se ao sítio
ao local onde o oxigênio estava combinado. E aí forma um complexo chamado de carboxihemoglobina. E, consequentemente, se o oxigênio desloca o oxigênio da hemoglobina, aí o oxigênio deixa de ser transportado. E o que isso pode causar? Isso pode causar morte do indivíduo por falta de oxigênio transportado. E isso causa hipóxia ou hipoxia, como queiram. Certo? No inverno ocorrem acidentes diversos quando as pessoas procuram se aquecer utilizando lareira, fogão a lenha, e a queima incompleta da madeira provoca o monóxido de carbono. Não existindo troca de ar no local da queima da madeira, as pessoas que estiverem nesse local podem ser intoxicadas com monóxido de carbono e levar à morte. Esse é um fato muito importante. Monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico proveniente da queima incompleta dos combustíveis. Depois nós temos o gás carbônico. Até um certo tempo atrás, ele não era considerado um poluente atmosférico por ele ser atóxico. Nós consumimos gás carbônico nas bebidas gaseificadas, refrigerante, champanhe, cerveja, chopp, e respiramos também o gás carbônico na atmosfera. Mas ele é uma substância atóxica. E no passado não era considerado um poluente, mas hoje ele é considerado um poluente atmosférico porque o seu excesso na atmosfera proveniente da combustão completa dos combustíveis intensifica o efeito estufa, que nós vamos estudar dentro de alguns instantes. O efeito estufa intensificado provoca o aquecimento global e, consequentemente, os desequilíbrios ecológicos que se tem notícia a todo instante. Hoje, o gás carbônico é considerado um poluente atmosférico, pois o seu excesso provoca a intensificação do efeito estufa. Ele é poluente atmosférico. Outros poluentes atmosféricos são o SOx. Esse X aí, porque pode ser que nós tenhamos 2 ou 3 átomos de oxigênio ligado a enxofre. O dióxido e o trióxido de enxofre. Eles são provenientes dos combustíveis fósseis que possuem enxofre em sua constituição. Os combustíveis fósseis que possuem enxofre, quando eles queimam, eles formam o dióxido de enxofre, que por sua vez é lançado diretamente na atmosfera, que em presença do oxigênio do ar, eles acabam se transformando em trióxido de enxofre, tá? Respectivamente. Esses gases que contêm enxofre, o dióxido e o trióxido de enxofre, são provenientes da combustão incompleta ou da combustão de um modo geral dos combustíveis fósseis que possuem enxofre como impurezas. O enxofre queima, lança no ar o dióxido de enxofre, que na presença da atmosfera transforma-se em trióxido de enxofre. Nós temos aqui também os óxidos de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Muito bem, como que esses gases são originados? Os dois primeiros, o monóxido e o dióxido de nitrogênio, eles são provenientes da queima do combustível na câmara de explosão dos veículos que fazem uso dos combustíveis de um modo geral. Qualquer combustível que tenha
uso em um motor aspirado, ou seja, a ar, o ar contém o oxigênio que queima o nitrogênio do ar também na câmara de explosão do veículo. E, consequentemente, essa câmara de explosão, onde ocorre a combustão, a queima do nitrogênio, é lançado diretamente no ar, através do escapamento dos veículos, o monóxido de nitrogênio. Este monóxido de nitrogênio, quando chega na atmosfera na presença do oxigênio do ar, ele é transformado em dióxido de nitrogênio, que é o NO2. Ele tem uma particularidade. Esse dióxido de nitrogênio, ele tem uma coloração alaranjada. E sempre que quando nós encontrarmos aquela paisagem característica do final de tarde, o pôr do sol com aquele horizonte alaranjado, com certeza um dos motivos dessa coloração é a presença do dióxido de nitrogênio. Já o monóxido de nitrogênio, ele é principalmente proveniente das atividades do metabolismo das bactérias nitrificantes existentes no solo, na atividade da agricultura. Ou seja, esse gás ele é proveniente do metabolismo biogênico das bactérias do solo, no processo conhecido como nitrificação e desnitrificação, onde essas bactérias capturam o nitrogênio da atmosfera, transformam em nitrato, nitrito, amônio e, por fim, acabam liberando na atmosfera o monóxido de nitrogênio, proveniente, eu repito, da atividade das bactérias nitrificantes existentes no solo. Muito bem, um outro poluente atmosférico que é extremamente tóxico é o ozônio. Tá? O ozônio ele está presente na estratosfera, que protege o nosso planeta dos raios ultravioleta do tipo C existentes provenientes do Sol. E essa radiação ultravioleta é extremamente nociva, que pode causar o câncer na pele. E a camada de ozônio lá na estratosfera, ela filtra, absorve os raios ultravioletas do Sol. Isso nós vamos ver dentro de instantes também. Mas aqui na atmosfera terrestre, chamada de troposfera, o ozônio é extremamente tóxico. Ele é um oxidante severo. Mas ele é tóxico por quê? O que ele causa se respirado? Se respirado, ele provoca um processo de oxidação nos alvéolos pulmonares. Estes alvéolos, na presença do ozônio, promovem um processo chamado de inflamação. E um dos eventos cardinais da inflamação são edema, dor, calor, rubor. E o edema, o inchaço do local proveniente das moléculas de água do interstício para diluírem aquele evento, aumentam o volume dos alvéolos pulmonares, enchem de água e a pessoa pode morrer de edema pulmonar quando o pulmão enche de água pelo processo inflamatório causado pela respiração do ozônio. O ozônio é um gás extremamente tóxico. Ali está escrito que ele é um poluente terciário, ou seja, ele não é diretamente lançado na atmosfera. Ele se forma
a partir dessa reação aqui, onde o nitrogênio na câmara de explosão dos veículos, na presença do oxigênio do ar, queima, e o NO é lançado diretamente na atmosfera pelo escapamento dos automóveis. Por isso, ele é chamado de poluente primário. Posteriormente, na atmosfera, ele é oxidado, transformado em NO2. Não, o NO2 não foi lançado pelo escapamento, ele foi formado na atmosfera por conta da oxidação do monóxido de nitrogênio. Então, o dióxido de nitrogênio ele é considerado um poluente secundário. Na atmosfera, o dióxido de nitrogênio, também na presença do oxigênio do ar, na presença da luz solar, esse dióxido de nitrogênio ele vai ser transformado, ou seja, ele vai sofrer uma reação na presença da luz do sol chamada reação fotoquímica, e nessa reação ele é reduzido ao monóxido de nitrogênio, e nessa redução surge na atmosfera o ozônio. O ozônio ele é um poluente terciário por esse motivo, pois ele é proveniente da oxidação de um poluente secundário, que é o dióxido de nitrogênio. Isso aí nós vamos estudar mais detalhadamente dentro de instantes no chamado smog fotoquímico. Também nós temos outra categoria de poluentes da classe dos compostos que tem carbono, flúor e cloro, dos CFCs. Esses CFCs aí isso é um grande problema. Ele era muito utilizado no passado pelo seu baixo custo e também por ser atóxico. Por isso ele era usado em propelentes de aerosóis, expansor de espuma, gás de refrigeração residencial, refrigerador, ar-condicionado e etc. Ele tem um baixo custo e é atóxico, então foi muito utilizado. Mas foi feita a sua utilização sem os devidos testes responsáveis para verificar se ele tinha algum efeito colateral, né? Dito e feito, fizeram uso desses compostos e não fizeram os estudos do que ele poderia causar se chegasse na atmosfera, e descobriram que ele é o principal responsável pela destruição da camada de ozônio, que nós vamos estudar também nessa aula, e também ele é um dos responsáveis pela intensificação do efeito estufa e, portanto, pode causar o aquecimento global. E essa sigla significa CFC, né? Carbono, flúor e cloro, proveniente dos gases utilizados como propelentes de aerosóis e gás de refrigeração. Aqui também eu vou citar a amônia, que é proveniente das indústrias de fertilizantes, adubos químicos, que fazem uso da amônia para fabricar os sais de amônio, tá? E ele também é responsável pelos processos biogênicos do metabolismo das bactérias do solo, da nitrificação, desnitrificação, etc. E hoje nós não poderíamos encerrar essa primeira parte da aula falando dos poluentes sem falar antes do gás metano, né? O gás metano hoje ele é um poluente extremamente importante sobre o aspecto que ele intensifica o efeito estufa, tá? E se nós compararmos apenas uma molécula de gás metano versus uma molécula de gás carbônico, uma molécula de gás metano tem um efeito de intensificar o aquecimento global 25 vezes maior que o gás carbônico. Uma molécula de metano comparada com uma molécula de gás carbônico. E ele é proveniente da decomposição anaeróbia da matéria orgânica existente no solo, ou seja,
decomposição do lixo. Consequentemente, se nós temos um aterro sanitário, este, por sua vez, tem o lixo e o lixo vai sofrer uma decomposição anaeróbica e produzir gás metano. Quando nós estivermos estudando a química ambiental da poluição do solo através do lixo, nós vamos estudar as reações químicas que ocorrem no aterro sanitário. Também não posso deixar de citar que ele é proveniente da digestão dos ruminantes. Então aquela velha questão, né? Ah, a vaquinha, ela rota e peida metano, isso é brincadeira? Não, não é brincadeira não, isso é extremamente sério. No processo de digestão dos ruminantes, eles produzem gás metano. Sim, isso é verdadeiro, muito verdadeiro. Um ruminante, ele produz, em média, 20 quilos de metano por dia. E você imagina então eu pegar a quantidade de cabeças de vaca, por exemplo, existentes no planeta, e multiplicar pela quantidade de metano que cada animal produz. Isso é tão intenso e significativo a ponto de ser considerado o segundo gás responsável pela intensificação do efeito estufa. Isso é muito importante. Aqui estão, senhores e senhoritas, os principais poluentes atmosféricos, que são substâncias que em excesso na atmosfera, tá? Se aumentar a quantidade dessas substâncias na atmosfera, isso provoca modificações na saúde das pessoas, alterando o ecossistema e diminuem a qualidade de vida das pessoas. Agora nós vamos estudar os eventos relacionados a estas substâncias que causam a intensificação do aquecimento global, a chuva ácida, o smog industrial e fotoquímico e a destruição da camada de ozônio. Confiram. Muito bem, agora nós vamos estudar o efeito estufa. Primeiro, eu gostaria apenas de lembrar a todos que isso é um fenômeno natural que sempre existiu, tá? Porém, a sua intensificação que pode causar problemas, mas a intensificação provocada por ação antropogênica, ou seja, a presença do homem, tá? O Sol, ele emite para o nosso planeta radiações do tipo infravermelho e ultravioleta, que diferem-se entre si no comprimento de onda. Aí durante o dia, a Terra ela absorve parte dessa radiação, né, que faz com que os seres vivos façam uso da mesma. Aí durante a noite, o que vai acontecer? À noite vai acontecer o inverso. Aí parte dessa radiação que não foi utilizado pelos seres vivos, ela vai ser refletida para a atmosfera. Acontece que, eu vou aproximar aqui, né? Durante o dia, a parte dessa radiação é absorvida, durante a noite, parte da radiação que não foi absorvida é liberada na atmosfera. A nossa atmosfera terrestre, ela é conhecida como troposfera. Existem aqui gases que vão absorver esta radiação que é refletida na atmosfera. Então aqui nessa presença desses gases, essa radiação, ao invés de ser dissipada para a atmosfera superior, ela é absorvida por esses gases que encontram-se na atmosfera e que mantém essa energia térmica aprisionada na atmosfera, que mantém a temperatura do nosso planeta agradável.
E se não existisse esse efeito estufa, muito provavelmente seria muito difícil de ter vida nesse planeta por conta das temperaturas que seriam muito baixas, abaixo de 80 graus negativos, se não existisse esse efeito natural. Muito bem. Esses gases, eles absorvem a radiação refletida pelo nosso planeta. Vamos escrever isso daqui, ó. A radiação refletida. Ok. Agora, quais são esses gases na atmosfera? Bom, os gases que naturalmente já se encontravam quando da formação da atmosfera ao redor do nosso planeta eram os constituintes naturais do ar: nitrogênio, oxigênio, argônio, uma quantidade ínfima de gás carbônico e etc. Acontece que após, principalmente, o principal evento que após o processo de revolução industrial, a concentração desses gases aumentou de forma significativa. Aumentou muito a quantidade desses gases no ar. E isso implicou na intensificação do efeito estufa. A quantidade de gases na atmosfera aumentou de forma significativa, a ponto de aumentar a absorção dessa radiação refletida, que, por sua vez, isso implica no aumento da temperatura do nosso planeta. E o aumento da temperatura do nosso planeta é responsável pelos desequilíbrios ecológicos, principalmente decorrentes do ciclo da água, como o derretimento de gelo das geleiras, consequentemente aumento do nível de água dos oceanos e todos os efeitos ambientais, principalmente decorrentes do ciclo da água. Esse aumento da temperatura do nosso planeta, pela intensificação do efeito estufa, é o que os vestibulares chamam de aquecimento global. E aqui está, né? O aumento, a intensificação do efeito estufa, que provoca o aumento da temperatura média do nosso planeta, provocando a questão chamada de aquecimento global. Agora, o mais importante está por vir. O mais importante aqui, sobre o ponto de vista da química, é que vocês saibam quais são os principais gases cujo excesso na atmosfera intensifica o aquecimento global. Isso é muito importante que todos vocês saibam. Isso é muito importante, tá? Os gases cujo excesso na atmosfera provocam a intensificação do efeito estufa são, em primeiro lugar, o gás carbônico, em segundo lugar, o gás metano, em terceiro lugar, o monóxido de nitrogênio e, em quarto lugar, os gases da categoria dos clorofluorcarbonos. Existem outros em quantidades menores, mas eu vou destacar os mais importantes. O gás carbônico contribui com 76% da intensificação do efeito estufa. O gás metano, ele contribui com 13%.
o óxido de nitrogênio com 6% e os CFCs com 5%. Essa quantidade de gás carbônico pode modificar de acordo com o aumento do uso dos combustíveis fósseis, porque ele é principalmente proveniente da queima dos combustíveis fósseis, queima das florestas, principalmente. O gás metano, como nós já citamos há poucos instantes atrás, ele é proveniente da decomposição anaeróbia do lixo e também da digestão dos ruminantes. O óxido nitroso é proveniente das atividades metabólicas biogênicas das bactérias existentes no solo, e os CFCs que eram utilizados no passado como gás de refrigeração, propelentes de aerosóis e etc. Isso aqui é muito importante que todos os alunos saibam. Os gases cujo excesso na atmosfera intensificam o fenômeno natural chamado o efeito estufa, certo? Muito bem. Agora vamos passar para outro efeito ambiental. A chuva ácida. A chuva ácida ela pode ser estabelecida em 3 eventos. O primeiro é ambientes não poluídos, na ausência de descargas elétricas, raios e relâmpagos. Então o que vai acontecer? Digamos que você está no final de semana visitando o sítio, uma fazenda, ou seja, um local distante de um centro urbano, sem poluentes atmosféricos, indústrias, queima de combustíveis proveniente dos automóveis, nada disso, só você e a natureza. Se nesse local começar a chover, a água da chuva ele tem um caráter ácido. Ácido? Por quê? Porque o gás carbônico existente na atmosfera, ele vai reagir com a água da chuva, ocorrendo a formação do conhecido como ácido carbônico. O ácido carbônico ele é considerado um ácido fraco, portanto, em presença de solução aquosa de água, ele fica pouco ionizado na forma de íons H+, e de íons bicarbonato. Então, vamos resumir aqui, ó. O gás carbônico existente da atmosfera reage com a água da chuva, formando o chamado de ácido carbônico. Esse ácido ele é fraco, ele fica em solução aquosa parcialmente ionizado, e a presença desses íons H+ livres que são os responsáveis pelo caráter ácido da chuva. Mas isso não causa nenhum impacto negativo, nenhum impacto ambiental, isso é natural. A água da chuva ele tem a medida da acidez que é chamada de pH, próximo de 7, em torno de 6,5, em torno disso. Não é prejudicial à saúde, não causa dano ao meio ambiente, mesmo porque nós consumimos bebidas gaseificadas que têm ácido carbônico. E nas bebidas com gás, refrigerante, água, mineral gaseificada, champanhe, etc., a água tem caráter ácido por esse motivo aqui, ó, devido à reação do gás carbônico com a água que forma o ácido carbônico. Um outro evento. Se nesse local que eu descrevi, que é um ambiente sem poluição atmosférica, essa chuva que eu mencionei se transformar numa tempestade, na presença de raios e também de relâmpagos, pode originar um outro ácido nessa circunstância, nesse panorama. Nesse caso, nas nuvens, na presença de descargas elétricas, raios e relâmpagos, o nitrogênio da atmosfera reage com o oxigênio do ar. Tá? Isso é proveniente das descargas elétricas
decorrentes da presença de raios e de relâmpagos. Nessa situação, o nitrogênio da atmosfera reage com o oxigênio e naquela região das nuvens forma o monóxido de nitrogênio, que é lançado na atmosfera. Em presença do oxigênio do ar, esse monóxido de nitrogênio ele é transformado em dióxido de nitrogênio, e o dióxido de nitrogênio, por sua vez, reagirá com a água da chuva, ocorrendo a formação de dois ácidos. Um é o chamado ácido nitroso, o outro é conhecido como ácido nítrico. Ok? Isso é exclusivo, só vai ocorrer em ambientes não poluídos, na presença de descargas elétricas. Repetindo, este evento ocorre somente nas nuvens, por decorrência da reação do nitrogênio com o oxigênio. E nessas descargas elétricas, o nitrogênio reage com o oxigênio, formando o monóxido de nitrogênio, que na presença do oxigênio da atmosfera transforma-se em NO2, que vai reagir com a água da chuva, formando a chuva ácida de ácido nítrico e nitroso. Mas como isso foi formado nas nuvens em uma quantidade muito pequena, a quantidade de ácido formado na chuva é muito reduzida, traços. Por esse motivo, isso também não causa nenhum impacto ambiental. O impacto ambiental ocorre justamente em ambientes poluídos, na presença dos poluentes atmosféricos que eu apresentei no início da aula. Dois eventos marcantes ocorrem em ambientes poluídos. Primeiro, os combustíveis fósseis que possuem impurezas de enxofre. Combustíveis fósseis que possuem enxofre como impurezas. Gasolina, querosene, óleo diesel, todos os derivados do petróleo. Então esse enxofre dentro da câmara de explosão dos veículos, ele queima na presença do oxigênio capturado no ar. E aí, consequentemente, na câmara de explosão dos veículos, o enxofre queima e é lançado pelo escapamento do veículo diretamente no ar o dióxido de enxofre, o SO2. Quando esse dióxido de enxofre ele cai na atmosfera, na presença do oxigênio do ar, ele é transformado em trióxido de enxofre. Por isso que eles falam que existe o poluente primário, o secundário e o terciário. O primário é aquele lançado diretamente no ar, que é o caso do dióxido de enxofre. Depois ele é transformado em trióxido de enxofre. Então o trióxido de enxofre é o chamado de poluente secundário. Esse trióxido de enxofre, ele vai reagir com a água da chuva e, nesse caso, ocorre a formação da chuva ácida que contém o ácido sulfúrico. Esse ácido extremamente perigoso por ser desidratante, né? Tem aquela característica de entrar em contato com os materiais que contêm água, como carboidratos, e desidratá-los. Okay? Então, isso é bastante prejudicial. A quantidade de ácido é proporcional à quantidade de poluentes. E será que lança muito ou será que lança pouco poluente no ar? A quantidade de poluentes é proporcional ao número de veículos que fazem uso dos combustíveis fósseis.
se temos uma determinada área com uma grande concentração de veículos que fazem uso desses combustíveis, a concentração dos gases na atmosfera é elevada e, consequentemente, a concentração de ácido na chuva também. Tá? Então, os combustíveis fósseis queimam na câmara de explosão do veículo e lançam através do escapamento desses veículos no ar o dióxido de enxofre, que na presença do oxigênio da atmosfera ele é oxidado a trióxido de enxofre, que reage com a água da chuva, formando a chuva ácida constituída de ácido sulfúrico. O gás lançado diretamente no ar pelo escapamento é um poluente primário, que por sua vez na presença da atmosfera é transformado em SO3, que é um poluente terciário. Existe uma outra chuva ácida que ocorre em ambientes poluídos. Essa ocorre em qualquer combustível, seja combustível derivado do petróleo, seja biocombustíveis, gás, ou melhor, combustível, o álcool, biodiesel, qualquer combustível para queimar precisa do oxigênio do ar. Só que o oxigênio que está no ar, quando ele é aspirado pelo motor, ele vem com nitrogênio, porque a nossa atmosfera tem quase 80% de nitrogênio, em torno de 20% de oxigênio. Então o nitrogênio vem junto. E o problema é que na alta temperatura do motor, o que vai acontecer? A alta temperatura do motor faz com que o nitrogênio ele queime no motor do veículo. E a queima do nitrogênio na presença do oxigênio, isso acontece dentro do motor, tá? Lança através do escapamento do veículo no ar, ou seja, um poluente primário, né? O monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio, na presença do oxigênio da atmosfera, ele é transformado em dióxido de nitrogênio, que é um poluente secundário, portanto. Esse dióxido de nitrogênio vai reagir com a água da chuva e formar a chuva ácida constituída de ácido nitroso e ácido nítrico. Aí você me fala, mas para aí, eu não estou entendendo. Essa reação é que não é a mesma de ambientes não poluídos, na presença de raios e relâmpagos, que você acabou de falar que não era, que não causava impacto ambiental, e agora essa causa é a mesma coisa. Não estou entendendo. Acontece que essa reação aqui acontecia nas nuvens. Então a quantidade de ácido era muito pequena. Agora a quantidade de ácido formado na chuva é proporcional à quantidade desse poluente lançado na atmosfera. Lança muito ou lança pouco esse poluente? A quantidade desse poluente é proporcional ao número de veículos automotivos existentes em uma determinada área. Isso aqui acontece dentro do motor de cada veículo automotivo, qualquer combustível, seja usando combustível fóssil ou seja usando biocombustível. Aí a alta temperatura do motor, o nitrogênio na presença do oxigênio queima e é lançado na atmosfera um poluente primário, que é o monóxido de nitrogênio, que na presença do oxigênio do ar transforma-se num poluente secundário, que é o dióxido de nitrogênio, que vai reagir com a água da chuva, formando a chuva ácida de ácido nítrico e ácido nitroso. Esses são os eventos decorrentes da formação da chuva ácida. Vamos agora estudar o smog. Essa palavra smog, ela é derivada de duas palavras da língua inglesa. Smoke
que significa fumaça, e fog, que significa neblina. Então o smog seria uma neblina, vamos dizer assim, constituída de poluentes atmosféricos, tá? Uma neblina com poluentes atmosféricos, gasosos, sólidos, enfim, tá? Esse smog, existem duas situações que podem ocorrer. O primeiro, industrial, ou smog londrino. Ele recebe esse nome porque no auge da Revolução Industrial, por volta em 1952, mais de 1.000 londrinos acabaram morrendo por processos decorrentes da intoxicação daquela neblina característica de Londres. No processo de Revolução Industrial, Londres, por volta de 1950, estava trabalhando com todas as suas termoelétricas a todo vapor, literalmente. Só que as termoelétricas são movidas a carvão mineral, né? E esse carvão mineral é um combustível fóssil e, consequentemente, se ele é um combustível fóssil, o carvão mineral tem enxofre como suas impurezas. Este enxofre, por sua vez, nos fornos daquelas termoelétricas, eles queimam, e aquelas chaminés sem qualquer filtro, eles nem tinham ideia de poluição, de filtro na chaminé, não tinham nenhuma ideia a respeito dessa questão, até que muitas pessoas perderam a vida por conta desse evento, né? Aí o enxofre, que é a impureza do carvão mineral, que era usado como combustível nas termoelétricas, queimava e era lançado pelas chaminés diretamente no ar o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, na presença do oxigênio da atmosfera, ele acaba se transformando em trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, por sua vez, reagia com a água daquela neblina e formava uma neblina sulfúrica. E as pessoas respiravam essa neblina sulfúrica, e o ácido sulfúrico entrava no pulmão dessas pessoas, causando um edema pulmonar e que vitimou mais de 1.000 londrinos. Perderam as suas vidas por decorrência da poluição provocada pela queima do carvão mineral nas termoelétricas. Só recapitulando, esse enxofre é impureza do carvão mineral que era utilizado nas termoelétricas. Nos fornos de queima do carvão mineral, o enxofre era queimado junto com o carvão, é claro, né? E era lançado diretamente no ar através das chaminés o dióxido de enxofre. Na presença do oxigênio do ar, transformava-se em trióxido de enxofre. E na presença da água presente naquela neblina, formava o ácido sulfúrico. Esse evento do smog industrial, ele ocorre em dias frios e úmidos. Por outro lado também, existe o smog fotoquímico, que é o contrário do smog industrial, que acontece em dias frios e úmidos. Esse aqui acontece em dias quentes e secos. Muito bom. Nesse caso especificamente, outro evento acontece aqui, ó. O nitrogênio da atmosfera
entra no motor do veículo junto com o oxigênio do ar para queimar o combustível. E o que acontece? Quando o ar é aspirado pelo motor, a alta temperatura existente dentro do motor do veículo faz o nitrogênio do ar queimar na presença do oxigênio, e todos os veículos movidos a combustíveis fósseis ou movidos a biocombustíveis, não importa, eles precisam do oxigênio para queimar o combustível, só que o oxigênio vem junto do nitrogênio. E aí o nitrogênio queima e é lançado no ar o monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio, por sua vez, ao chegar na atmosfera, na presença do oxigênio da atmosfera, ele vai se transformar em dióxido de nitrogênio. É um gás com coloração castanho avermelhada. Em dias quentes e secos, esse dióxido de nitrogênio, por sua vez, na presença do oxigênio da atmosfera e da luz solar, na presença da radiação infravermelho proveniente do Sol, esse NO2 ele é reduzido a monóxido de nitrogênio. Acontece que quando o NO2 se transforma em NO, é nessa hora que surge um poluente terciário extremamente tóxico, como eu já falei, que é o ozônio. O ozônio ele é um gás azulado denso que, se respirado, pode também causar processo inflamatório no pulmão, podendo levar a pessoa à morte. Sim, ela pode morrer porque o ozônio ele provoca um processo inflamatório no pulmão com acúmulo de água chamado edema pulmonar. É dessa forma que ocorre a poluição do ar com ozônio, que eu repito, é extremamente tóxico, e ele é considerado um poluente terciário porque quando o nitrogênio, na presença do oxigênio, dentro do motor de qualquer veículo queimou, lançou no ar o NO. Esse é um poluente primário, lançado diretamente na atmosfera através do escapamento dos veículos. Na presença do oxigênio, ele é transformado em NO2. Então, o NO2 é um poluente secundário. Aí, na presença da luz do Sol, o dióxido de nitrogênio ele é reduzido em NO. E nessa hora que surge o ozônio, por isso ele é chamado de poluente terciário. Aqui estão os dois eventos relacionados a uma neblina que contém poluentes, chamado de smog. Agora nós vamos falar do último evento, a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio está localizada na chamada estratosfera, que é uma camada superior sobre essa camada de ar terrestre que contém o ar que nós respiramos, chamada de troposfera. Então, na estratosfera, lá na chamada camada de ozônio, acontecem alguns eventos. Mas antes eu gostaria que todos vocês soubessem que o Sol emite para o nosso planeta, além da radiação infravermelho, as radiações do tipo UVA, UVB e UVC. Primeiro, esse ultravioleta do tipo A, ele é 100% absorvido pelo nosso planeta. E esse ultravioleta do tipo A, ele não chega a ser prejudicial a ponto de causar o câncer na pele, que é o melanoma, tá? Ele é 100% absorvido pelo nosso planeta. O ultravioleta do tipo B, ele é absorvido 50% pelo nosso planeta,
e outros 50% fica retido na camada da estratosfera pelo oxigênio do ar, pelo oxigênio, o oxigênio molecular. Ele é 100% absorvido pela Terra. Aqui o UVA, né, é 100% absorvido pelo nosso planeta, tá? E esse ultravioleta do tipo B, ele é 50% retido na estratosfera pelo oxigênio molecular. Ah, isso é prejudicial. Olha, isso sim, isso é prejudicial. Você já passou por aquela situação que você foi num clube tomar banho de piscina, você foi, por exemplo, no mar, né, lá no litoral, né, e de repente você esqueceu de passar o filtro solar e a tua pele ficou muito vermelha, não pode nem encostar nela, que causa uma dor terrível. Então, essa vermelhidão que foi originado na pele é decorrência do ultravioleta do tipo B, ele que causa esse efeito, tá? Então o ultravioleta do tipo B, ele é 50% absorvido pela Terra e 50% retido pela estratosfera. E aqui nós temos o ultravioleta do tipo C. Ele é 99% retido na estratosfera pelo ozônio e, consequentemente, apenas 1% passa pela camada de ozônio, mas essa quantidade de 1% acaba não sendo, em termos de proporção, prejudicial aos seres vivos. O problema é que se essa quantidade de ozônio começa a aumentar para 5%, para 10%, aí é um problema. Porque esse ultravioleta do tipo C, que é retido pelo ozônio, ele, em concentrações mais elevadas, ele causa o câncer de pele, o melanoma, ele provoca a destruição dos fitoplânctons, as algas marinhas existentes nos oceanos que fazem fotossíntese. E no processo de fotossíntese, essas algas marinhas, elas absorvem o gás carbônico da atmosfera. Consequentemente, se as algas marinhas, os fitoplânctons, eles absorvem gás carbônico da atmosfera, eles diminuem a quantidade de gás carbônico existente no ar e, consequentemente, não deixa de ser uma forma de reduzir a intensificação do aquecimento global. Imaginem vocês, então, se o ultravioleta do tipo C destrói essas algas marinhas clorofiladas. Nossa, isso causa um problema seríssimo, porque se destruir essas algas marinhas dos oceanos, elas deixam de absorver o gás carbônico da atmosfera e a quantidade de gás carbônico na atmosfera aumenta, e isso intensificará a questão do aquecimento global. Uma coisa está condicionada à outra. Isso é muito importante. E outro detalhe também, isso é responsável pela formação da catarata, que é a destruição da retina provocada
pela absorção do ultravioleta do Sol. Qual ultravioleta? O ultravioleta do tipo C, que é o mais prejudicial que tem. Então, algumas reações que ocorrem lá na estratosfera, na camada de ozônio. Primeiramente, o oxigênio molecular, ele absorve o ultravioleta do tipo B, que vai quebrar a ligação entre os átomos de oxigênio, formando dois átomos de oxigênio na forma que nós chamamos de radicais livres, que são espécies extremamente reativas. Posteriormente, o oxigênio molecular, tudo na estratosfera, reage com o oxigênio na forma de radicais livres, e aí surge o ozônio. O ozônio, ele é formado na estratosfera através da reação do oxigênio molecular com o oxigênio na forma de radicais livres. Aí o que vai acontecer? O ozônio absorve ultravioleta do tipo C. E aí o ultravioleta vai quebrar a ligação entre os átomos, formando o oxigênio molecular mais o oxigênio na forma de radicais livres. Vocês perceberam que esse processo é cíclico? Esse oxigênio molecular, mais na forma de radical livre, forma o ozônio. Aí depois o ozônio reage com o ultravioleta do tipo C e forma o oxigênio molecular novamente. De modo que a natureza destrói o ozônio, mas ela mesma vai restituí-lo. Esse é um processo natural e cíclico, renovável. Tá? A natureza produz o ozônio, a natureza destrói o ozônio, mas ela mesma produz o ozônio novamente, de volta. Tá? Ok, agora veja só como acontece a destruição da camada de ozônio. Como eu disse no início da aula, o homem inventou uma substância atóxica de baixo custo usado como propelente dos aerosóis, os CFCs. CFCs, pela sigla, significa composto que possui carbono, F, flúor e o C, CFC. O outro C é de cloro. Aí o que acontece? Lá na estratosfera, na presença do ultravioleta do Sol, ele vai quebrar essa ligação entre o carbono e o cloro, o comprimento de onda específico para essa ligação. E acontece a formação de dois radicais livres. Radicais livres que eu coloco por esses pontinhos são átomos que possuem par de elétron desemparelhado. E aí forma o elemento químico cloro. Esse aqui é o grande problema, senhores e senhoritas. Esse cara aqui, ó. Primeiro lugar, o ozônio da estratosfera vai reagir com esse cloro aqui, ó, na forma de radical livre, e vai formar um intermediário, ClO, mais, aí forma o oxigênio molecular. Depois, esse intermediário vai reagir com mais ozônio. E aí o que vai acontecer? Forma o cloro, quer dizer, ele entrou na primeira reação e ele acabou saindo na segunda intacto, e ele vai destruir outras moléculas de ozônio simultaneamente, mais duas moléculas de oxigênio. Aí o aluno olha e fala: ah, mas tudo bem, ó, o ozônio foi destruído pelo cloro, mas formou oxigênio. Eu falo: e daí? O oxigênio da estratosfera, ele não absorve o ultravioleta mais perigoso que tem, que é o do tipo C, então não resolve nada. O oxigênio, ele absorve o ultravioleta do tipo B somente. O mais perigoso, que é o ultravioleta do tipo C, ele é exclusivamente absorvido pelo ozônio. Então, o fato do ozônio
ser consumido pelo cloro para formar oxigênio molecular, esse oxigênio molecular não absorve ultravioleta do tipo C. Aí, consequentemente, meus amigos, se o oxigênio ele é deteriorado, ele é consumido, aí o ozônio deixa de ser absorvido. E, consequentemente, se o ozônio é consumido, a quantidade de ultravioleta deixa de ser retida, a quantidade de ultravioleta que chega na Terra aumenta. E aí que ocorrem os grandes problemas provocados pelo consumo do ozônio da estratosfera. Somando essas duas etapas, eu cancelo as substâncias iguais em lados opostos, que é esse intermediário e o cloro. E aí, somando as reações, eu tenho 2 moléculas de ozônio transformando-se em 3 moléculas de oxigênio. Aí você fala, a natureza destrói o ozônio, mas ela forma o ozônio de volta. A natureza sim, mas isso foi provocado pela ação do homem, é uma ação antropogênica. E aqui entrou uma substância que causou todo esse transtorno, o cloro. O cloro é uma substância que acelerou a decomposição do oxigênio por ozônio. Quando uma substância acelera uma reação, nós chamamos ela de catalisador. Portanto, o ozônio, a sua destruição, ela é catalisada pelo cloro. Um único átomo de cloro é capaz de destruir milhares de moléculas de ozônio simultaneamente, porque ele é consumido na primeira, ele sai intacto na segunda e começa a reagir tudo novamente. O problema é que, ainda bem que ninguém está usando mais CFC, né? Ainda bem que ninguém usa mais CFC. O problema é que lançaram no passado toneladas de CFC na atmosfera. O ozônio leva mais ou menos 15 anos para chegar na estratosfera. Ele perde a sua atividade em mais de 30 anos. Então o problema é o tempo que o CFC já está na estratosfera e outros que estão a caminho. Então o problema é muito, muito, muito sério por decorrência da concentração dessas substâncias da classe dos CFCs que eram utilizados no passado e que não se faz uso mais dessas substâncias que destroem o ozônio da estratosfera, bem como também intensifica o aquecimento global. Pronto, aqui está completo os eventos relacionados à poluição do ar e os efeitos que esses poluentes podem causar. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima aula, onde depois, no momento oportuno, nós vamos falar da poluição da água e também vamos falar da poluição do solo através do lixo. Muito obrigado.